com a esquerda, né, em todos os dias, eu gosto de deixar isso claro para quem me assiste, inclusive, é de se ressaltar que entre todas as lutas, lutar por quem tem menos e quem não tem voz é uma coisa louvável. Então, assim, eu tenho todo o interesse que a esquerda prospere como um todo. Né? Então, até a gente nunca falou muito sobre isso, né? Mas a gente tem aqui no Flow uma visão geral, mais ou menos. Não tem como cravar um carimbo, né? Mas seria uma questão... Nós somos meio que sociais que prezamos talvez a liberdade. É uma liberdade de pensamento, mas com busca no social, na evolução. Então, muitos aqui são ciristas, muitos aqui são lulistas. Pouquíssimos são bolsonaristas, eu acho. Porque realmente essa visão mais ampla e libertária fica um pouco mais no campo do meio, né? E os extremos vão afastando. Por isso que a gente sempre tenta balancear. Mas voltando para o ponto que eu ia dizendo quem tem tanto interesse em combater o social? Cara, a desigualdade social não existe por acaso. Desigualdade social existe porque tem quem se beneficie dela. Né? A disputa, em última instância, é a disputa de para onde vai o orçamento público. Concordo. Certo? Uhum. Então, nós temos orçamento público. Esse orçamento público vai para gerar renda e manter privilégios daqueles que já têm? Ou esse orçamento público deve ir para distribuir renda e garantir algo para aqueles que não têm? Uhum. Isso é um divisor de águas na posição política que você vai tomar. Eu estou na política porque eu acredito que é preciso democratizar os recursos da nossa sociedade. Uhum. Porque eu não acho natural, é difícil de engolir a gente ser o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e ter milhões de pessoas passando fome. E tá vindo aqui na Vila Prudente e passar no semáforo e aparecer uma criança com papelão dizendo tô com fome, me ajuda. Isso é inaceitável. Ou criticar, né, o bandido que está cometendo um crime famélico. Quando ele chega em casa, né, ele compra... rouba um macarrão, né? Rouba um macarrão, um saco de arroz. Enfim, cara, você pegar assim, uma cidade como São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, ter 50 mil pessoas morando na rua, a política, para mim, é o instrumento mais potente que a gente tem para mudar uma realidade dessa. Mas tem que ser a partir de uma lógica de combate à desigualdade. Agora, isso vai enfrentar adversários, que são aquelas pessoas que querem manter essa estrutura. Agora, você tem razão num ponto da tua pergunta, que eu vou concordar contigo. Muitas vezes, esses adversários pensam num curto prazo muito estreito. Eu tenho encontrado, inclusive, com empresários aqui em São Paulo, né, na pré-campanha para a prefeitura, tenho dialogado com todos os setores da cidade. E o que eu converso com eles é o seguinte: combater a desigualdade social é bom para todo mundo. Uhum. Porque hoje, cara, você vai para a cidade de Tiradentes. Sabe qual é a expectativa de vida em cidade de Tiradentes? 59 anos. Nossa. Aí você vai ali para o Itaim Bibi ou para Moema. A expectativa de vida é 81 anos. Nossa. Na mesma cidade, você tem 22 anos de diferença entre que uma pessoa vai viver ou não. Você tem o IDH da Suécia nos Jardins e o IDH do Congo no Jardim Ângela. Uhum. No fundão da Mboi Mirim. Não tem como dar certo. Nem para quem está com o IDH da Suécia. Porque cada vez mais, nessa lógica, nesse abismo que está se criando na sociedade, cara, essa pessoa vai ter que viver num condomínio fechado, com um muro de 5 metros, com cerca elétrica, com segurança, só sair no carro blindado. Não vai ficar tranquilo se o seu filho sair para caminhar na rua, para levar o cachorro para passear. Porque isso gera uma sociedade mais insegura. Uma sociedade mais injusta, ela é mais insegura para todo mundo. Então, a gente superar esse nível vergonhoso de desigualdade que a gente tem em São Paulo e no Brasil é uma questão civilizatória. E eu defendo isso. E no fim do dia, eu acho que o cara ganancioso, que só está pensando agora no curto prazo, que eu quero ganhar, e deixa a pessoa morar na rua e ferre-se, eu quero o orçamento público para mim, essa pessoa está também cavando a sua própria cova do ponto de vista social. Uhum. Porque ela está criando, ajudando a manter e a piorar uma sociedade que é insustentável.
Entra no plano, né? Aquilo que a gente estava falando, não tem um plano a longo prazo. A gente comenta um pouco aqui, né? Existe essa falácia do bolo fixo. Estamos dividindo um bolo que é estático, parado, e aí ficam disputando. Sendo que se você investe corretamente, esse negócio cresce. O bolo cresce. Todo mundo ganha, claro. É bem provável ali, iniciativa privada vai morder pedaços maiores, né? Porque já estão, né? Assim que vem funcionando há um bom tempo. Mas na parte social acontecem as transformações. Eu fui convidado há um tempo esses tempos aí, alguns finais de semana, aí fui num condomínio aqui no interior de São Paulo, fiquei assim impressionado, né, com as casas e tudo mais, né? E fui lá no churrasco, né, fiquei olhando as casas, passei um pouco, campo de golfe. Eu falei assim, gente, isso aqui é uma cidadezinha. Todo mundo podia, área não falta nesse país. Todo mundo podia morar num lugar desse, com essa estrutura. O mesmo tijolo que às vezes você vai fazer um prédio imponente em São Paulo, você conseguia planificar e construir um monte de casas como essa e todo mundo ter moradia. Numa área como essa, você consegue colocar infraestrutura, mercados, você cria escolas. Sabe qual é o problema, Mário? É a ganância de lucro de um determinado grupo social no Brasil. Vou te dar o exemplo aqui do que nós estamos vivendo na disputa do urbanismo em São Paulo. Debate do plano diretor. Não sei se vocês acompanharam. Sim, eu tô bem intrigado. Cara, seguinte, lá atrás, no governo do Haddad, em 2014, teve um plano diretor que aprovou uma política chamada eixos estruturantes, que era uma política correta, mas que acabou sendo distorcida na aplicação. O que era o eixo estruturante? É você permitir prédios mais altos em regiões próximas à estação de metrô e corredores de ônibus. E esses prédios terem menos garagem. Qual que é o objetivo com isso? Estimular o transporte público, desestimular o automóvel individual e estimular o maior adensamento da cidade em regiões com transporte público de boa qualidade para que as pessoas possam usar. Beleza. O que aconteceu? Acabou tendo um boom imobiliário de construir muito nessas regiões, vários bairros, miolos de barraquinha, inclusive, espigão subindo para todo lado. Por isso tem a revisão do plano diretor. Falou, opa, precisava reduzir um pouco isso, porque isso começa a gerar um impacto muito forte e algumas vezes negativo nos bairros. O que eles fizeram? Sob a pressão das construtoras, porque estavam ganhando mais. Quando uma construtora pode construir prédio mais alto num determinado lugar, usando o mesmo terreno, ela vai vender mais apartamentos pelo mesmo preço da terra. Lógico, aumenta a lucratividade dela. Então, houve uma pressão muito forte de uma parte das grandes construtoras e conseguiram liberar um eixo maior para fazer essas construções e liberar mais vaga de garagem. Qual é o resultado? Além de descaracterizar o objetivo da política, que era estímulo ao transporte público, o que está acontecendo e vai piorar em São Paulo se isso não for revisto? Seguinte, onde tinha ali 4 casinhas no terreno, chega a construtora, paga um bom preço para os proprietários, demole a casa, constrói um prédio de 20 andares com 40 apartamentos. Beleza, era 4 casas. Vamos supor que tinha um carro por casa, 4 carros. 40 apartamentos. São 40 carros. Só que a rua é a mesma, a infraestrutura é a mesma. Isso gera uma cidade insustentável. Daqui a pouco as pessoas vão estar pegando congestionamento para tirar o carro da vaga na garagem. Já acontece. Já acontece. Então, ou seja, em nome do lucro de uma meia dúzia, de uma ganância para ter... Ela poderia ter o lucro dela, mesmo assim, só que algo que fosse sustentável para a cidade. Não, mas ela quer lucrar tudo agora, maximizar mais lucro. Resultado... Isso vai gerar um dano para a cidade, para as minhas filhas, para os filhos de vocês, para as próximas gerações, que torna a cidade intransitável. É esse tipo de exemplo que a gente precisa combater. Como você vê essa...